Aconteceram muitos debates entre a Bíblia e a ciência ao longo da história. A Bíblia nunca perdeu um embate. Faz uma pergunta aí, Léo. Você que, Não, é que você eu- que tem... Fala depois eu quero ele falar tem um da monte de dúvidas. Vamos circuncisão, lá. que é muito legal. O Léo vai Legal. gostar, tá bom. Eu não gosto desse negócio de circuncisão, não, mas eu gosto do assunto. Não, mas... Não, tô brincando, te Sim. enchendo o saco. Mas vamos lá, só pra acertar uns pontos, tá? Porque muita coisa na Bíblia, e isso acontecia muito, a gente vê em outros textos, você pega os textos antigos, ele não é escrito de forma cientificamente preciso. A Bíblia não é um texto científico, assim como outros grandes textos, Concordo. como eu falei. Se você pegar, como eu falei, se você pegar Homero, se você pegar as 1001 Noites, os textos arábicos, se você pegar os textos egípcios, se você pegar os Edas, pega os Edas, da mitologia nórdica também, eles são escritos de forma que as pessoas da época possam entender. Então, quando a gente fala que algo foi global, mundial, o que é mundial neste período? Porque o mundo antigo é Europa, Ásia e África. Uhum. E quando a gente pega essa história do dilúvio, e eu não tô falando que isso foi o dilúvio, que não existiu o dilúvio de verdade, como é contado na Bíblia, tá? Mas esse dilúvio de você ter. Isso aconteceu de verdade, tá? Os pilares de Hércules se abriram e inundou-se toda aquela região do mar Mediterrâneo. Isso, quando aconteceu, isso atingiu os 3 continentes, que era o mundo todo da época. Atingiu a África, atingiu a Europa e atingiu a Ásia. Então atingiu o mundo todo conhecido. A Oceania não era um mundo conhecido. O novo continente, a América, por isso chama novo continente, não era um mundo conhecido. E é até curioso, né, que quando a gente fala um pouco de povos isolados, a gente tem que tomar certo cuidado, porque os continentes não são tão isolados como as pessoas acham. Como a gente vê geralmente um mapa plano, parece, por exemplo, que a Rússia é absurdamente distante da América. E não é. Quando você pega ali, se você for medir da última ilha ali ao leste da Rússia até a América, dá 30 quilômetros. Dá pra você ir da América pra Rússia nadando. Eu não iria, porque é frio pra Pablo caramba. Marçal iria. O Pablo Marçal, fácil. E o Mike Baguncinha já deve ter E o Mike ido. Baguncinha, O com Mike certeza. Baguncinha já foi. Com certeza ele já foi nadando. Não é? Ele já deve Com ter ido certeza. nadando. É. Muito fácil. Então a gente tem que tomar cuidado pra entender o que era o global, o que era mundial da época. Eu tenho essa minha divergência, isso eu sempre vou ter, porque, como eu falei, se você pegar todas as ciências que medem, e todas que medem tempo na escala de 1000 anos, a escala do milhar, todas elas mostram, inclusive as humanas, as ciências humanas, mostram que a Terra tem mais de 6.000 anos. Se você quiser questionar o 4,5 bilhões de anos, ótimo. Não tem 4,5, tem 4, tem 3, legal, a gente pode questionar isso. Os 6.000 anos não, porque a gente pega, por exemplo, a gente tem registros da ilha de Creta, por exemplo, a gente tá falando do mar Mediterrâneo, da ilha de Creta, a civilização minoica por causa do rei Minos, o Minotauro e tal, ela tem pelo menos 10.000 anos. E você tem os registros, né, inclusive da escrita e tal, de 10.000 anos. O Stonehenge, eu estive lá no Stonehenge, é mais antigo que as pirâmides. E são povos que não registraram o dilúvio e que deveria ter passado pelo dilúvio. Se o dilúvio aconteceu 4.400 anos atrás, e eu tenho esses povos de 10.000, de 8.000, de 5.000 anos atrás, eles deveriam ter registrado também, e não registraram, e nem os efeitos, a gente percebe, os efeitos do dilúvio nas obras desses povos. Né? Teria que ter os resquícios do dilúvio nas obras desses povos, e não tem. Posso comentar rapidinho, Por favor. Léo? A questão Olha, dos 6.000 anos. Lembrando, vamos lá. sim, é só o meu sim. ponto de vista, não tô falando Claro, que você... não. Essa não. questão que do, você tá do errado, nem que eu tô dos 6.000 certo. anos, se a gente for buscar, realmente tem algumas civilizações que datam... A minoica, tem 10.000 anos. Os próprios... Aqui mesmo na América... Os sumérios. Os antropólogos falam que tem registros aí já de populações, né? Não Sim. de indivíduos, mas de populações já A primeira estátua de estabelecidas. deusa que eu vi tem 35.000 anos. A estátua mais antiga que eu conheço, não que seja mais antiga, que eu conheço, a estátua mais antiga de uma Não, deusa... uns falam daquelas 35.000 anos. pinturas Rupestres. rupestres que eram feitas também, mais ou menos por aí. Bom, eu não sou o único no mundo que defende 6.000 anos. Não, com certeza. Eu não sou o único herege, né? Tem muita gente, por exemplo, nos Estados Unidos tem o Institute of Creation Research. Eu participei já uma vez de uma reunião lá, de um congresso. Estou indo visitá-los de novo agora em setembro, no final de setembro. Me convidaram para dar uma palestra lá. São vários e vários pesquisadores. Tem o Answers in Genesis, que é o ministério que tem a Arca de Noé, maravilhosa. Tem o Museu da Criação. Você vai para lá agora? Agora no final de setembro, vou estar visitando lá novamente. Quero fazer um documentário na Arca,
fazer um documentário no Museu da Criação, porque eu fiz Legal. lá uns vídeos Grava esse meio conteúdo aí, vai zoados. ser bom. É, isso Ah, é bom. vai ser sensacional. Eu coloquei no meu Instagram, vocês podem seguir lá, tem vários e vários. E tem toda lá a história da Terra. E tem um ponto na história da Terra em que praticamente todas as civilizações do mundo se iniciam. Então há discordância dessas datas que o Léo colocou aqui. E há antropólogos, inclusive cristãos, que chegam à conclusão que praticamente todas as civilizações, o registro escrito e tudo mais, é um pouquinho depois do dilúvio que começa a aparecer. Então, lá em torno de 2300, 2400 a.C., encostadinho no dilúvio, quando os povos se separam na Torre de Babel, a confusão das línguas, todas as línguas têm a mesma raiz. Como é que podemos ter tantas línguas no mundo, né? Como é que tantas línguas evoluíram assim? Você explica pela Torre de Babel. Toda a história, eu pus inclusive, vocês podem dar uma olhada, lá tem um timeline. Então há gente que discorda, que acha que as civilizações, o registro da escrita e tudo mais, se inicia aproximadamente 2300 a.C., que bate exatamente com o timeline do dilúvio, tá bom? Mas, ó, sobre o dilúvio global, o local, posso falar rapidinho? Claro, por favor. Assim, do ponto de vista quem defende a palavra de Deus, que acha que ele registrou um dilúvio, não faz o menor sentido o dilúvio não ter sido toda a Terra. Porque o Gênesis 7, leia lá quando você chegar Pela em casa. chuva você tem razão. Tá lá, todo Eu não o tô céu. defendendo que isso é o dilúvio, não. Não. Só tô contando essa história. Mas... E nem tô falando porque você tá aqui. Se o pessoal vê nos meus vídeos antigos, Sim. é uma coisa que eu adoro fazer, é mostrar a inteligência contida nos textos antigos. Sim. A Bíblia tem um absurdo de inteligência, mas outros textos, acho que você vai concordar comigo, Sim. outros textos, como Homero, por exemplo, é maravilhoso do ponto de vista intelectual, é maravilhoso. Mas deixa eu falar sobre quem defende o dilúvio bíblico e Claro. por que eles defendem que foi global. Ó, o texto é muito claro. Ele fala assim, ó, toda a terra coberta debaixo dos céus. Tem 67 pontos em Gênesis 7, toda a descrição que dá para... É claro que foi todo mundo, que foi toda a terra. 75% dos continentes atuais estão cobertos por rochas sedimentares, 95% de animais marinhos. Tem animal marinho no topo dos altos montes da Terra. Nos Alpes, no Himalaia, tem resto de animal marinho. Significa que não foi erguendo lenta, gradual e sucessivamente. Foi um fenômeno extremamente rápido. A erosão come o topo dos montes, Júnior e Léo, 4 milímetros por ano, a média mundial. Se você pensa em milhões e milhões de anos, não devia ter mais resto de animal marinho em cima dos continentes. Ainda tem. Então nós temos várias e várias evidências. Agora, pensa bem, do ponto de vista do relato bíblico, Deus manda construir um barco. O professor Adalto Lourenço falou isso. Eu vou lembrar, o saudoso professor Adalto Lourenço. Uma pena que você não conheceu. O Léo, você ia amá-lo. Todo mundo amava o professor Adalto. Esteve lá no debate com a gente. O professor Adalto falou assim, o Deus que mandou fazer uma arca e fez um dilúvio local era um louco. Porque o que acontece? Ele mandou construir... lá todo um sistema... Mas não tô defendendo o dilúvio local, não, sim, mas só tô deixando claro pro pessoal porque quem defende o dilúvio bíblico defende o dilúvio global. Ele coloca lá todas as gaiolinhas ali pra colocar pássaro. Manda o cara colocar semente pra pássaro. Deve ter dado um trabalho danado, certo? E aí, ele chama os pássaros e coloca dentro da arca. Gente, o pombo-correio, foi o exemplo que o professor Adalto Lourenço usou, ele voa até 1000 quilômetros por dia, eu não sabia. Por isso que ele é um pombo-correio. Então, se você mandar um pombo-correio daqui para o Rio de Janeiro, ele vai e volta no mesmo dia. O bicho é um... Pra que Deus colocaria os pombos-correios dentro da arca se era só falar assim, ó, dispersa todos os pássaros. Tem pássaro, por exemplo, o andorinhão negro, ele voa por 10 meses sem pousar. Chega a 11 meses sem pousar. Ele dorme com metade do cérebro, depois ele dorme com a outra, ele se guia pelo campo magnético da Terra. Então, pra que colocar pássaro ali? Então não faz sentido. Os continentes serem cobertos por rochas sedimentares, 75 deles, é uma grande evidência que depositou sobre toda a Pangeia. Animais marinhos, não tem jeito. Sabe que a lagosta também se orienta pelo campo magnético da Terra, né? O andorinhão negro, o andorinhão preto, eu não sei se é negro ou preto agora, ele enxerga o campo magnético da Terra, Léo, usando... entrelaçamento quântico.
Então, Lembra desse negócio? sim, mas eu não sei esse, mas, por exemplo, o da lagosta, eu vi porque eu peguei o estudo dele, e a lagosta ele tem particulados de magnetista, inclusive no cérebro. E o que faz ele perceber é justamente esses particulados de magnetita, que é Fe3O4. O andorinhal negro for estudar, ele tem uma proteína. Ele excita um elétron. Os elétrons ficam emparelhados, formam um triplete. E um elétron conversa com o outro. Entrelaçamento quântico é aquela história de que o que um elétron faz Sim. aqui, o outro sente É você mandar ali. sinal acima da velocidade da luz. Acima da velocidade da luz. O Einstein, quando descobriu o entrelaçamento quântico, ele falou, não, esse negócio deve estar errado. O Sim. pássaro usa entrelaçamento quântico. Muito provavelmente, Léo, olha que sensacional, ele enxerga as linhas do campo magnético da Terra. Ele voa 10 Só meses... pra deixar claro, pessoal, não é quem enxerga com o olho, não, gente. Que isso aí não é. Enxergar com o olho não dá, não, mas. Não, Você com olho. percebe, é. Mas o cérebro Você dele percebe. percebe. Ele sai de um ponto da Europa, Léo, vai pra África e volta exatamente pro mesmo ponto. Sim. Ele voar 10 meses, isso é insano. Mas ele dorme com metade do cérebro, com um dos hemisférios, fecha o olho, continua voando, depois ele abre, dorme com o outro. Deus é sensacional, ele é um exibido e um exagerado, Léo. Mas eu não tenho Ele nenhum faz problema. esses pássaros assim, com sensacional. Não acho que você tem problema, eu só tô dizendo como Deus é tremendo, Mas não é? o que você acha, por exemplo, você tem, por exemplo, na física, o hiperdeterminismo, né? Eu acho até legal isso aí. Eu tendo a... É um assunto que eu acho bem legal, é controverso e tal. Mas o que você teria contra o hiperdeterminismo físico e o Deus tivesse feito a criação no Big Bang? Deus criou, ele promoveu o Big Bang. Sim. Mas, obviamente, porque quando você teve o Big Bang, aconteceu o Big Bang, o hiperdeterminismo fala disso, né? Ali, todas as regras do jogo já foram colocadas. Então, em tese, tudo que é pra acontecer já foi determinado ali que iria acontecer nesse momento. Sim. Deus não pode ter surgido nesse momento? Ó, Léo, eu acho que Deus poderia ter criado o universo do jeito que ele quisesse, porque Sim. ele é Deus, certo? Claro. É, Porque aí fica bem compatível com a ciência. Ele poderia também... outro dia alguém me falou assim, Marcos, se você defendesse o Big Bang, ficaria bem compatível com a ciência, você seria mais aceito. Sim, O pessoal não ia te criticar tanto, não ia entrar na tua live, iam sentar com você pra debater, né? Então, olha só, eu não quero debater, eu não quero ganhar debate. No final do debate eu cheguei pra você e falei, né, Léo, eu não quero ganhar o debate de você, não tô aqui pra ganhar debate. Debater. Eu quero tocar do seu coração. No fundo, eu quero fazer isso, tá? No coração do Júnior, no coração de todos que estão me ouvindo. Senão, pra que vai valer? Pra que vai valer? Então, o Léo, ele poderia ter feito do jeito que ele quisesse. Mas se Deus acertou as condições no início para que o Big Bang pudesse formar o universo, Deus não soube acertar as condições. O que aconteceu, Léo? Todo o modelo Lambda CDM... Eita. Todo o modelo Lambda CDM, o que ele precisa? Ele precisa de milhões e milhões de anos? Ele precisa que as forças naturais façam as galáxias lenta, gradual e sucessivamente. As galáxias têm que começar em protogaláxia, tem que ir para espiral, elíptica e esférica. Não precisa. Você tem que ter os elementos hidrogênio e hélio, porque todo o modelo prevê, começo, sim. e com nucleossíntese ao longo de bilhões de anos, nas grandes estrelas, as supernovas, explodindo e tal, vai sintetizando a nucleossíntese. Certo. O que você precisa ter, então, no início do universo? Estrelas de geração 3, você tem que só ter hidrogênio e hélio, os buracos negros se alimentariam das galáxias ao longo de milhões e milhões de anos. Esse modelo já tá até um pouco ultrapassado. Tá totalmente detonado, né, Léo? As fotos do James... Por que a gente ficou tão contente com as fotos do James Webb? Não só eu. Professor Adalto Lourenço, todos os criacionistas de Terra Jovem ao redor do mundo. Jason Lyon, ele é astrofísico, ele é cosmólogo, ele fez mestrado, doutorado, ele escreveu um artigo falando assim, olha, as teses estão comprovadas. O universo foi feito pronto. Ele surgiu pronto. Tem a gente sempre coloca lá um dos slides, né, que o João Paulo Reis Braga, eu emprestei dele, porque ele que fez. Um cara da Yale, um grande cientista de Yale, da Universidade de Yale, é naturalista, não é do design inteligente, não é criacionista, e disse, as fotos do James Webb mostram que o universo surgiu pronto num piscar de olhos. Praticamente, não teve tempo. Há forças, há equações para explicar o universo que se forma pronto. Não tem leis. Não tem leis. O Jaime sentou aqui e falou assim, Marcos, me dá as suas equações, me dá as suas contas. Eu falei, Jaime, não tenho conta.
Não tem conta para explicar, por exemplo, como que Jesus transformou água em vinho. Não tem conta para explicar como Jesus chamou Lázaro para fora. Eu não tenho conta para explicar como Jesus andou sobre as águas. E eu também não tenho conta e não tenho física para explicar como que o universo surgiu pronto. Mas Salmos 33:9 diz, ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Salmos 33:6, ele soprou o universo com o sopro de sua boca. Jesus, você falou que Jesus citou Gênesis. Ele falou assim, ó, quando perguntaram sobre o casamento para Jesus, Léo, ele falou assim, não tendes lido, aonde? Em Gênesis, que desde o princípio eu os fiz, homem e mulher. Ele falou em aramaico, a palavra princípio que ele usou foi escrita em grego, e a mesma palavra princípio que está em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra, portanto, os homens e as mulheres. Então todo esse relato bíblico bate com a foto do James Webb. Ele chamou à existência o universo pelo poder da palavra dele. Ele usou processos e forças que a gente não conhece, da mesma forma que a mulher que vertia sangue, Léo, chegou, encostou em Jesus, Jesus falou o quê? Percebi que saiu o poder de mim. Esse homem sabe Bíblia como ninguém. Tô gostando, Léo. Cara, senti que de mim saiu o poder. Sim. Que poder foi esse que curou a mulher imediatamente? Você consegue descrever do ponto de vista da eletromagnetismo, gravidade, forças nucleares? Não, a Bíblia chama esses poderes, Júnior, das virtudes de Deus. Deus tem poderes que a gente não conhece, que ele usa em situações específicas. Para andar sobre as águas, Jesus usou algum poder ali que cancelou a gravidade. Para chamar Lázaro para fora, Jesus falou, Lázaro sai. Esse poder, inclusive, a Bíblia diz que é liberado quando Deus fala. Ele, a palavra, o termo hebraico para a palavra é ação. É uma materialização de uma ação.